projeto, né? Agora a gente vai, depois a gente mobiliou, é importante a gente colocar um gesso e um telhado e depois gerar as plantas. Então a gente vai lá, a gente tem aqui a planta de térreo, mas a gente vai ir na nossa planta de forro para desenhar o gesso. Então vamos clicar 2 vezes na nossa planta de forro, ativar a ferramenta forro e aí depois ela já dá a opção aqui também das propriedades, assim como o piso e cobertura a gente pode trocar o forro. A gente vai manter o forro de gesso acartonado, mas a gente pode colocar forro de madeira e vários outros forros. A gente vai colocar aqui forro de gesso acartonado. Antes de colocar, a gente também tem que colocar a altura desse forro. Eu quero que ele fique a 2,70 de altura. Então, 2,70, tá? Com base no nível do térreo. Forro automático, aí o que ele faz? Ele coloca o forro automático com base no fechamento das janelas, das paredes. Então, forro automático aqui, formos lá no nosso 3D, a gente vai ver que ele gerou os forros da nossa casa, tá? Nossa kitnet. Só que essas paredes estão um pouco altas, né? Vamos colocar um telhado aqui, elas estão muito altas, tá sobrando muito espaço aqui. Se a gente for lá no nosso térreo e abrir o nosso corte, ó, clicar 2 vezes no ícone azul aqui do corte, ele abre o corte e a gente vê que depois do forro a gente tem uma distância alta da parede, tá? E por quê? Porque as paredes estão associadas ao nível superior e a gente tem um nível superior a 3,60 m. Ah, agora eu pego a parede e diminuo ela aqui? Posso fazer, mas tem uma forma mais fácil. Eu simplesmente seleciono o nível no meu corte ou no meu elemento aqui, como as paredes estão associadas, como clicar na cota aqui do nível e digitar 3.0, por exemplo, de 3 metros, quando eu mudo esse nível, as paredes seguem essa mudança de parede, tá? De altura. E aí a gente vai lá no nosso 3D e ele já mudou, né, as nossas paredes. Então, se nós formos lá no nosso nível e mudarmos ele para 7 metros, opa, aqui está um pouco fora, mudarmos ele para 7.0, 7 metros, as paredes acompanham, tá? Ctrl Z aqui para não aparecer mais. Ele está pedindo para salvar o projeto, muito importante, né? Ele tem um salvamento automático. Então, agora eu vou salvar o projeto para não perder o que eu estou fazendo até agora. Então, a gente vai vir aqui em Arquivo, tá? Salvar como, Projeto. E aí, vou colocar aqui na minha área de trabalho, no caso, vou colocar o nome aqui, Projeto Oficina 01. Padrão aqui, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, é só um arquivo padrão para mim. Salvei o arquivo, agora posso fechar ele que eu não vou perder nada, né? Isso ajuda um monte, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem dimensões, elementos também que estão associados a esse nível. Então imagina a gente ter que baixar, por exemplo, o nível do térreo 30 centímetros. Aí tem que mudar todas as portas, que nem tu falou. Então vamos supor que a gente baixe esse nível do térreo aqui para menos, deixa eu ir lá no nosso... Clico no nível do térreo no 3D e aqui mudo para menos 0,50. Todos os elementos que estão associados a ele descem. Então as portas descem, agora está a menos 50, as janelas descem. Então faz muita diferença mesmo. Até o forro, ó, que desceu, né? Então ajuda mesmo. Ah, bom. Essa os desenhos, né, ajuda bastante, né? Para desenho técnico faz toda a diferença. Então tá, a gente estava aqui no térreo, né? A gente estava lá na planta, a gente desenhou o forro, mudou as alturas das paredes, agora a gente vai desenhar o nosso telhado. O telhado, eu quero que ele esteja associado ao meu nível da cobertura, né? Então, se a gente for lá no nosso corte, eu quero que o meu telhado ele saia daqui, ó.
da cobertura, do nível do pavimento superior, tá? Então, para eu desenhar o telhado, eu vou no pavimento superior. Então, eu vou clicar aqui na planta de piso, no pavimento superior, para desenhar ele aqui em cima. E aqui, o telhado, se a gente for procurar, ele é composto não só por telha, ele é composto por madeiramento também. E o Revit ajuda muito nisso, ele cria o madeiramento de forma muito mais fácil se a gente tem um template com essas informações. Então a gente vai criar o nosso madeiramento e o nosso telhado e as nossas telhas. Então a gente vai vir aqui em arquitetura, ferramenta telhado e vai selecionar a primeira opção aqui, telhado por perímetro. O que ele está dizendo? Que a partir de um perímetro a gente cria um telhado. Aí, agora a gente vai usar a ferramenta retângulo. Por quê? Porque o nosso ambiente é retangular. Então eu posso desenhar um retângulo e ele já vai considerar que o telhado está dentro dessa geometria retangular. Ele vai perguntar deslocamento. O que é o deslocamento em inglês lá, para quem está acostumado com o AutoCAD, ou coisa assim, é o offset. Então a gente pode vir aqui, ó, e colocar um offset, que seria o beiral, de 80 centímetros. O que isso vai fazer? Tá? Isso vai fazer com que, quando eu clicar no primeiro ponto de referência do final da parede aqui, ele vai dar um offset do meu telhado de 80 centímetros. Tá? Se eu mudar aqui para 60,60, ele vai mudar já o offset para 60. Tá? Então a gente pode deixar um beiralzinho aqui de 80, né? O Egon deve estar feliz aí, né? Gerando mais sombra para aquela janela ali, né, Egon? Então, a gente colocando um beiralzinho de 80, a gente consegue sombrear melhor a edificação, as paredes e dar um conforto térmico melhor ali, além de também ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Então, vamos lá. Fecha em 80 centímetros. E observe que quando a gente fecha a geometria aqui, o retângulo, ele aparece uns símbolozinhos de uns triângulos aqui, né? O que é esses triângulos? Quer dizer que aqui tem inclinação. Então a gente pode selecionar o elemento e trocar a inclinação dessa água aqui. Ou senão a gente pode, aqui, não selecionando nenhuma linha, trocar a inclinação geral do telhado. Então a gente vai colocar um telhado de cerâmico, a gente vai colocar uma inclinação de 35% e aplicar. Agora, se eu clico na linha, ele já está aqui modificado os 35 centímetros, tá? Bom, depois disso, eu escolho a propriedade, o tipo de telhado também, porque eu estou com um telhado de básico de vidro aqui. Então, às vezes eu quero fazer uma claraboia, eu uso esse telhado, eu acho ele interessante. Mas aqui, no caso, a gente vai usar esse telhado para fazer um telhado, pode ser de fibrocimento, ou uma telha genérica, uma telha de concreto aqui. Então, eu vou pegar o telhado aqui, vamos escolher um telhado telha canal cinza. Pode ser telha canal cinza, né? E finalizar aqui, ele está no 0, deslocamento base do nível, 0, ok. Ele já criou aqui o telhadinho e se a gente for lá no nosso 3D, ele gerou um telhado. Só que ele não gerou madeiramento, tá? Então como é que a gente faz o madeiramento desse telhado? A gente seleciona ele, pode ser em 3D ou pode ser lá no corte, né? Pode ser aqui no 3D, 3D é interessante. Tá vendo essa abinha aqui, esse quadradinho? Ele ajuda a gente a centralizar uma vista, né? Então, a direcionar a vista, lado esquerdo, direito, vista superior, no 3D. Então a gente vai colocar na vista, alguma das vistas laterais, né? E selecionar o telhado e copiar, usar a ferramenta copiar e copiar ele para cima, porque a gente vai usar a mesma geometria para desenhar o madeiramento. Então a gente vai selecionar aqui, copiar para cima o telhado. Vou copiar 2 vezes, porque eu tenho 2 tipos de madeiramento que nós vamos usar. Então, o primeiro aqui, eu vou selecionar ele e vou trocar a propriedade de telha básica de telha canal cinza para aqui vidraça inclinada. Eu vou procurar por caibros emparelhados. E aí eu criei aqui os caibros do meu projeto, ó, os caibrinhos. Depois eu venho aqui novamente na esquerda, seleciono o de cima e coloco aqui que nós vamos trocar essa propriedade desse telhado de cima por ripas, tá? Então a gente vai vir aqui, caibros, ripas, tá? E aí ele muda também todo o madeiramento, cria um madeiramento de ripas.
Agora, nós podemos selecionar essa base aqui e colocar que esse telhado aqui, ele vai ir para um deslocamento base do 0, tá? Então, ele vem para o 0 na cobertura. Esse aqui da ripa também vai em deslocamento de 0. Seleciono ele, ele vai para o 0. E o telhado de cima, eu clico nele e eu coloco um deslocamento de 7 centímetros, que é a espessura do meu Kyber de 5, a espessura da minha ripa é de 2, e eu coloco o meu telhado 7 centímetros para cima. E aqui eu já tenho aí o meu madeiramento, ó. Ah, professor, mas no 3D não é tão interessante, né? Marcelo, no 3D não é tão interessante. Se eu for lá no meu corte, eu também tenho a representação desse elemento. E conforme eu vá lá no meu corte e modifique a direção dele, o local dele, o corte também apresenta diferentes, no caso, distância, né? Que seria a representação, vai mudar também, tá? Então, é interessante por causa disso. Bom, vamos seguindo aqui, já criamos o nosso telhado, né? E também, né, não vamos deixar esse vão aqui, vamos fazer essas paredes, elas encostarem no telhado e vamos colocar talvez um forrinho de madeira aqui. Então vamos lá, seleciona as paredes, né, aqui no 3D mesmo, com o Ctrl apertado, ó, a gente seleciona as paredes e aí ele vai selecionando junto. Então, Ctrl, selecionou uma, Ctrl, clicou com o botão esquerdo na outra. E aqui quando a gente seleciona as paredes, na ferramenta modificar das paredes, tem uma outra ferramenta chamada aqui, ó, modificar parede, anexar ao topo da base. Então a gente pode anexar e criar as paredes com referência à altura delas de acabamento no telhado. Então eu vou selecionar essa ferramenta anexar ao topo da base e selecionar o telhado. E ó, todas as minhas telhas, as minhas paredes, elas acompanham o telhado, tá? Então a gente fecha o telhado ali em cima. Bom, fiz isso, interessante, né? Vamos lá no corte, a gente vê que ele também acompanha a geometria aqui, tá? Vou lá, novamente, na minha planta, só que agora a gente vai desenhar, no caso, um forrinho de madeira aqui embaixo. E esse forrinho de madeira, como é um forro, a gente vai usar a planta de forro. Então, vou lá no térreo, forro, e eu vejo o meu telhado de baixo para cima. Isso aqui, muito legal, né? Vamos lá, seleciono a ferramenta aqui de forro e troco a propriedade e vou lá procurar um forro de madeira. Nós temos aqui, ó, forro de madeira, tá? Já pré-configurado. E aqui a altura desse forro, eu quero que ele esteja associado ao pavimento térreo, mas eu vou colocar uma altura aqui, ó, ou pavimento superior, né? E vou colocar a altura 0, tá? Então, tudo que eu desenhar aqui, eu vou conseguir, ele vai estar naquele nível, né? No nível 0. Só que eu só consigo fazer o forro automático quando eu tenho uma geometria fechada, então eu vou usar efetuar croquis do forro, tá? Então nós vamos selecionar esse croquis do forro e aí ele abre a opção de desenhar com esse croquis do forro. A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos usar a ferramenta aqui retângulo, clica, faz um elemento aqui de retângulo por fora, aqui acompanhando a geometria externa das paredes, tá? E depois a gente vai usar uma ferramenta de offset para fechar como se fosse o forro por fora. Então a gente vai usar a ferramenta offset agora e colocar um deslocamento de 80 centímetros. Então 0,80. E eu paro em cima da minha linha, ó, e ele dá a opção também de dar um offset nessa linha. E se eu parar em cima dessa linha e apertar o Tab aqui, ó, ele seleciona todas e a gente vê o contorno de todas as linhas, criando um offset. Mas antes de dar esse offset, eu não quero que essa linha ela siga com o offset e essa linha seja apagada. Então eu vou colocar o offset com a opção copiar ativada, tá? Então ele vai dar um offset de 80, mas ele vai copiar essa linha, não vai simplesmente deslocar ela. Então eu paro em cima dela com o copiar,
Aperto o Tab e dou um offset. Ele vai criar o forro dentro dessa geometria aqui. Isso aqui vai ser vazio, o que está por fora também é vazio, tá? Então a gente vai dar um OK. E se a gente for lá no nosso 3D, a gente vai ver o nosso forro, só que ele está no térreo. Então deu um erro ali, devo ter mudado alguma coisa. Eu seleciono aqui o forro e só muda aqui o nível de acabamento do forro no pavimento superior. E aí ele vai lá para o pavimento superior, tá? Só que tem um porém, tá um pouco esquisito isso aqui, né? Ah, tem um forro, daí tá aparecendo uns kyber aqui, como é que eu faço esse acabamento em volta da telha? Eu posso usar a ferramenta aqui no telhado, né? E eu tenho uma ferramenta para isso, chamada borda de telhado. Posso clicar nessa borda de telhado e aqui na borda de telhado eu tenho faísca, pingadeira, talheira e tal. Eu vou usar a borda e vou verificar o que essa borda está marcando. Ó. Aqui é uma borda maior, ó, tá? Eu tenho essa opção, vou dar um Ctrl Z aqui para verificar o outro tipo de borda. Então vou lá em telhado, borda de telhado e vou escolher essa faísca aqui. Vamos ver o que ela está hoje. Ela está bem maior, né? Vamos selecionar ela e vamos fazer uma borda em volta desse telhado para esconder esse elemento. Bom, aqui está interessante. Posso selecionar ela e editar essa faísca. Então vamos lá colocar... não está tão fácil de editar essa faísca mesmo. Depois eu posso explicar em outro momento como edita. Vai ter que vir aqui em família. Mas a gente pode selecionar ela e testar as demais também. Pingadeira, tabeira, vamos ver. Tabeira está menor, ó. Tá quase perfeito para nós, a tabeira, tá? A diferença aqui é que a tabeira está para dentro, né? A gente pode colocar um deslocamento de perfil aqui de 0.2 e 0.2, a altura não. A altura pode manter e aplicar e aqui menos 0.2. Vamos lá. Aí ela foi para baixo e aqui deslocamento de 2 também. E aqui ela saiu para fora. Então, agora sim, essa tabeira está mais interessante para nós. Ó. Agora a gente pega esse forro, que eu dei um Ctrl Z até ele descer, e coloca agora ele no térreo. E aí, ele ficou lá, ó, acabadinho. A gente pode até aumentar 2 centímetros, né? Ou puxar a tabeira 2 centímetros para dentro. Não sei, vamos lá. Colocar aqui 0. Ela ficou para dentro ainda, né? A gente pode diminuir daí os kybers também depois. Selecionar aqui os kybers, ó, parar em cima do telhado, apertar Tab até selecionar os kybers. Opa, não está selecionando aqui. Vamos lá, vamos parar aqui perto do kyber. Ah, não está. A gente pode selecionar de outra forma, olha só. A gente pode selecionar a casinha inteira, tá? E clicar aqui na ferramenta caixa de corte em modificar. Ele cria uma caixa de corte que eu posso fazer um corte em 3D. Então, se eu não estou conseguindo pegar um elemento que ele está escondido ou está embaixo de outro, eu consigo selecionar aqui essa caixa de corte e fazer um corte 3D. A gente vai selecionar aqui agora os nossos kybers aparelhados e colocar editar perímetro. E aí eu vou dar um offset desse perímetro de 5 centímetros para dentro. 5 centímetros, tirar o copiar, parar em cima, ó, e apertar Tab. E aí ele seleciona todas as linhas e vai dar um offset para dentro. E depois disso é só finalizar o comando apertando na setinha verde aqui. A mesma coisa a gente pode fazer para a nossa ripa. Ó. Então selecionei a ripa aqui, vai aparecer somente os desenhos em volta aqui, né, dessa ripa. E editar perfil. E depois dar um offset também, pode ser de 5 centímetros. Como aqui ele vai pegar um por um, eu posso apertar o Tab e ele seleciona todos e eu dei um offset para dentro de 5 centímetros. Só que tem uma questão, ó. Ele deslocou um pouquinho porque ele mudou, então ele deslocou um pouquinho para dentro. Ó. Tá tudo certo agora ele não está conflitando. O único conflito que a gente tem é com o forro aqui, a gente pode até baixar um pouquinho o forro, selecionando o forro e mudando aqui nas propriedades do forro a altura dele para menos 0.02, que seria 2 centímetros para baixo.
E aí ele baixou e agora sim, a gente tem o nosso forrinho, não está aparecendo mais nada, tá? Bom, selecionei aqui, depois eu posso tirar essa caixa de corte. Como é que eu tiro essa caixa de corte? Eu venho aqui em extensões na minha vista, eu clico fora da minha vista, eu dou um ESC na minha vista do corte e deseleciono a caixa de corte aqui embaixo. E aí ele some a caixa de corte.